suspensão de mamas. Sabe que são cirurgias estéticas e as mais comuns? Muitas mulheres, além da insatisfação, né, por ter as mamas com aquele aspecto caído, elas sofrem ainda com o excesso, peso excessivo, quando os seios são muito grandes. Então, esse tema vem hoje ser discutido no nosso quadro Beleza Plena com o Dr. Wellerson Mattioli. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Estávamos aqui falando sobre câmeras. Eu tô na câmera 2, ele vai olhar pra 3 ali, ó. Sua câmera é Everton. Ele já tá assim, gente. Olha, é tão apresentador que ele tá assim, minha câmera é 1, é 2. Eu não tô aguentando. Boa tarde, doutor. Vou te falar, viu? Porque aqui a gente se sente tão à vontade. Isso daqui é uma família, são pessoas agradáveis. Isso que você vê aí é assim, viu? Aqui é alegria, tranquilidade, é muito bom. Bom demais. Bom demais ter você aqui com a gente também toda quinta-feira para falar sobre as cirurgias mais diversificadas. A gente tem voltado em alguns temas aqui porque vocês não param de mandar perguntas e aí tem um bocado de gente com pergunta na fila, viu, doutor Mattioli? A gente vai começar a responder, inclusive que mandaram para o seu Instagram, a gente compilou tudo aqui. A Paula, por exemplo, né, traz assim, para quem mora fora, quantos dias tem que ficar em João Pessoa? Isso aí, Paula. Olha, isso até, inclusive, é uma dos questionamentos dos pacientes. A gente opera muito paciente de fora, né? Tanto das cidades do interior, de outros estados e até de outro país. Então, é normal a gente procurar aquele cirurgião que a gente confia. Então, tanto os pacientes daqui vão operar em outro lugar, como lá. O que a gente recomenda? Seja pelo menos, no caso de mama, 15 dias. Ideal, 1 mês. Olha, conseguiu tirar 1 mês para ficar lá especificamente, ter esse controle mais próximo, pode fazer sem problema nenhum, que você vai ter uma boa ajuda e principalmente essa boa atenção no pós-operatório. Porque desde antes da cirurgia, a gente pode fazer as consultas online, né? Hoje com a telemedicina tudo tem facilitado muito. Então toda essa consulta, o preparativo através de exames, pode fazer na sua cidade e mandar tudo pra gente. E depois da cirurgia, por volta de 15 dias até 1 mês, dependendo, lógico, do tipo de procedimento. Agora, doutor Mattioli, vamos falar também em que situação é indicada a redução e a suspensão, que às vezes todo mundo acha que, porque minha amiga fez os dois, eu tenho necessidade de fazer os dois. Nem sempre, né? Nem sempre. A gente, na semana passada, a gente falou sobre prótese de mama e teve aquela enxurrada de perguntas e agora a gente vai para essa parte de mama, né? No qual a mama é aquela que acaba tendo uma caidinha ou mesmo a questão do volume. Primeiro, é importante a gente definir mastoplastia redutora, quando o nosso objetivo principal é a redução do volume, aquela redução do peso. E a mastopexia, né, é o quê? A suspensão de mama, quando a nossa prioridade é só fazer a suspensão, ou seja, pode diminuir, manter o volume ou até mesmo aumentar, caso haja necessidade de colocar prótese. Então, tem de todos os gostos, a gente pode fazer a cirurgia que mais cabe a você. A Luana traz uma pergunta, se elas estão casadas, assim, a suspensão já é inclusa quando faz a redução ou um procedimento é uma coisa e outra é outra? Isso, Luana, ótima pergunta. Na verdade, elas já são juntas, tá? Então, no caso de uma redução de mama, o que a gente faz? A gente mexe na mama como um todo. Então, primeira coisa, lógico, a gente vai fazer essa redução de volume, né, do peso da mama. Nós vamos mexer na areola. Tá? Então, na areola, normalmente, elas são grandes, são localizadas mais inferior e lateralmente, né? Estando mais para o lado. Então, a gente mexe na areola, diminuindo e suspendendo. Além disso, a gente faz a redução do excesso de pele, né? Que aí utiliza a suspensão mesmo em si. Para quê? Com o objetivo de modelar a mama. Então, mais do que reduzir, suspender, é a gente remodelar, deixar ela bem certinha e proporcional para todo tipo de pessoa. Ou seja, dá para, inclusive, na redução, usar a própria mama para criar um certo volume. É isso, doutor Mattioli? Isso, exatamente. É excelente sua colocação, Fernanda. Porque a gente pode fazer tanto a redução utilizando prótese ou mesmo sem a necessidade de prótese, que com certeza, muitas perguntas aí, com certeza vai ter alguma aí semelhante, né? Mas eu vou explicar. Quando que a gente precisa usar prótese e quando não, tá? A gente utiliza prótese quando há necessidade de aumentar o volume. Se eu tenho que ganhar o volume, né, a paciente não tem, aí sim a gente precisa de usar prótese. Ou quando é só aquela pelezinha e a mama muito flácida, muito mole, tá? Aquele tecido mais mole, gorduroso. Aí a gente precisa deixar ela um pouquinho mais durinha. Aí sim precisa colocar prótese. Agora, pacientes que já têm a mama grande, já tem aquele aspecto glandular, que é aquele aspecto durinho, dá pra gente fazer sem prótese, que é uma técnica, chama técnica da prótese natural.
que a gente utiliza o próprio tecido da mama como se fosse uma prótese e posiciona ela lá em cima, fica super legal. Esse efeito desse colo é possível com essa prótese, vamos chamar de prótese natural? É possível? Porque muitas mulheres, essa semana mesmo, eu estava tomando café com uma amiga, ela disse, mulher, eu não queria colocar prótese, mas eu queria ter esse efeitozinho de colo que você tem hoje em dia. É possível com a prótese natural, doutor Matioli? É possível, mas logicamente depende de cada tipo de mama. Entendi. Então tem que ser aquela mama bem glandular para a gente utilizar ela como se fosse uma prótese mesmo. E associada a isso, a gente pode associar outras técnicas, né? Com a técnica do sutiã interno, né? Que a gente acaba fixando, mas fazendo um apoio maior para essa prótese natural na parte da mama. Isso mantém esse tecido mais na parte superior, dando aquele desenho um pouquinho mais definido. A Larissa Maiara está querendo saber o seguinte... Faz o procedimento, depois, acredito eu, que engravida e vai amamentar. Ela está amamentando após o procedimento. Os seios vão voltar a ficar como antes, caídos, grandes? Olha, Laís, é o seguinte, geralmente não, tá? Por que após a amamentação as mamas acabam caindo? Porque você tem uma distensão da mama, produz bastante leite, ela cresce, você distende toda aquela pele. Acabou a produção de leite, ela diminui e aí sim você tem uma queda. Após uma cirurgia, você geralmente não tem essa queda mais. A posição que ficou mamilo é a posição que fica. O que você pode ter é um pouquinho mais de encaixe, ela se acomodar um pouquinho mais na parte inferior, mas nunca voltar como era antes. Agora, próxima pergunta. Você está vendo que eu estou nem interferindo, estou deixando ele falar só para a gente dar conta de vocês todos aí. Já falei da Larissa, não é? Sobre a amamentação. Ela já é outra pergunta, ela está falando só sobre a amamentação também. Se depois de ter feito o procedimento, se pode amamentar, o inverso. Sim, pode também. A princípio não há nenhum problema, tá? Quando é somente prótese de mama, aí é 100% de certeza, não tem problema algum. Quando é redução de mama, a maioria das pacientes se amamentam normalmente. Por quê? Porque a mama não é retirada por completo. Então ela continua ainda com partes dos tecidos que fabricam o leite. Então, a amamentação é preservada e a gente sabe que o grande problema da amamentação é mais a questão psicológica, pega de neném, são muitas outras do que só esse tecido mamário aí em si, tá? Mas é preservado a capacidade de amamentação. Ou seja, a amamentação está assegurada, né, depois do procedimento e a manutenção ou não da estrutura do peito depois de silicone vai depender de alguns fatores, né, doutor Matioli? Aumento de peso, um monte de coisa, né? Principalmente a questão do peso. Olha, o que eu mais vejo são as pacientes falando, mas depois se eu tiver filho, eu vou perder abdominoplastia, mama. Aí eu falo, olha, a gente acaba colocando a culpa no coitadinho do filho, no coitadinho do bebezinho que está lá. O problema, na verdade, é a mãe que vai engordar 20, 30 quilos. Então, com filho ou sem, você engordou 20 quilos, 30 quilos e depois perdeu, você vai ter um pouco de retorno da flacidez. Então, sem jeito, você tem que se cuidar de qualquer maneira. Tem gente que engorda somente 8 quilos, 7 quilos, fica maravilhoso depois. Exato. As mulheres que têm uma vida fitness, sabe? Acho que ela faz uma cirurgia plástica quando quer o bebê. Não é, gente, nem pode, né, doutor Matioli? Mas são mulheres que não engordam durante a gestação. Ou então que engordam o número mínimo ali, né, possível. Isso. Aí depois fica mais fácil. Volta também aquela atividade física que sempre fez, aquela alimentação boa. Então, esse cuidado, a gente sempre fala, é a manutenção do resultado. Verdade. A cirurgia não depende só do cirurgião, não depende só daquele momento. A cirurgia, na verdade, ela é o resultado de uma união entre o cirurgião e o paciente. Então, você precisa de ajudar também para a gente ter aquele resultado que você sempre desejou. É isso aí. A Suelen, ela traz uma pergunta aqui para a gente. Quem tem os seios muito flácidos, só a suspensão e retirada da pele resolve ou precisa colocar silicone, colocar prótese? Isso. Vamos lá, Suelen. Então, assim, depende muito, na verdade, do quanto o paciente gostaria, tá? Então, é do seu querer. Olha, eu tô satisfeito. Ela é flácida, a suspensão. Mas assim, se a gente só suspender ela, eu tô feliz. Não, doutor, eu quero que ela fique mais durinha. Precisou de aumentar volume e que ela fique mais rígida, precisa de colocar prótese, que o seu resultado vai estar melhor. Não, eu estou satisfeito. É só aquela suspensão mesmo, ou redução um pouquinho do excesso de peso, não há necessidade de colocar prótese. Explicado para a Suelen e tem mais explicação, tem mais pergunta para a gente, para a Ivanete. É uma cirurgia que tem muitos riscos? Olá, Ivanete. Olha, na verdade, quando a gente fala em cirurgia plástica, essa pergunta é uma pergunta muito frequente, tá? Eu até costumo brincar com os outros médicos, amigos nossos, que a gente fala, olha, eu sou um cirurgião privilegiado, né? Porque a gente na plástica, a gente não opera doente, né? Nessa parte estética. Então, assim, a princípio são cirurgias eletivas, paciente de boa saúde,
A gente tem o tempo todo para prevenir os problemas. Então a gente pede vários exames, vamos saber de tudo, coração, pulmão, rim, deixa você tudo 100%. Olha, está pronta, saudável, no ponto para fazer a cirurgia? Ótimos, vamos fazer, que esses riscos são mínimos nesse tipo de cirurgia, tá? Então, cirurgias plásticas eletivas geralmente têm um risco muito baixo. Mas você lembre bem que a intenção nossa é sempre o máximo de segurança possível. E isso a gente pega muito no pé. Kelly Gurgel, quanto tempo a pessoa pode dirigir depois da cirurgia? Eu falo isso porque eu trabalho dirigindo. Isso, Kelly. Olha, também já brinco com meus pacientes. O problema em si não é dirigir, o problema é bater o carro, né? Então você está cirurgiada, não tem por que ficar exagerando. Pode movimentar os braços? Pode, sem problema. Evitar só o exagero que erguer demais. Quando você dirige, você não ergue muito os braços. Então, você pode sim dirigir. O que a gente recomenda? 1 mês após a cirurgia. Por quê? Pela possibilidade de bater o carro, né? É sempre daquele jeito. A gente está com um probleminha na unha, olha, a gente sempre chuta aquele cantinho da mesa. Fale não. Quando a unha não tem nada, olha, ninguém chuta. Ninguém acha. Foi o cirurgiada, olha, eu nunca bati carro, dirijo tão bem, mas cuidado, que pode ser nesses momentos que acontece, viu? Então, 30 dias é o suficiente? 30 dias é o suficiente. Já a Andréia quer saber como fazemos para orçamento, paga a consulta? Quanto é? Uma amiga minha já fez com vocês. É uma pergunta também muito frequente, né? A consulta é como acontece com o médico normal, ou é plano de saúde ou é particular, né, doutor Mattioli? É como uma consulta médico tradicional. Isso, é verdade. Nós temos 2 sessões, né? Primeiro a gente tem que fazer essa consulta médica, vale muito a pena. Na verdade, eu falo que é o ponto principal. Não fala, eu já sei o que eu vou fazer, doutor Mattioli, já sei que vai colocar prótese. Não, mas colocar prótese tem muitas escolhas e principalmente essa questão da segurança, que a gente vai investigar a sua saúde. A gente tem que definir as coisas juntos, você tem que explicar suas expectativas. A consulta é o ponto principal para a sua cirurgia. Então, a consulta vale muito a pena e essa consulta médica é uma consulta demorada, bem integral, tá? Que a gente te avalia como um todo. Faz consulta tanto particular como alguns convênios, não estou falando somente no meu caso, né? Nós não atendemos todos. E existe a possibilidade de você ter mais informações sobre a cirurgia. Eu quero saber quais são os exames, os valores aproximados, eu quero só saber como eu posso me planejar, formas de pagamento. Existe a possibilidade de você entrar em contato com a clínica e falar com a administradora, fazer um agendamento pré-operatório administrativo. Ou seja, você vai ter mais informações em relação a formas de pagamento, tudo isso pode ser feito e isso não tem custo, tá? Só você entrar em contato, entra pelo nosso Instagram, Plástica João Pessoa, que a gente pode te passar esses detalhes. Bom demais. Olha, ele não está liberado não, viu? Ele vai continuar aqui conosco. Ele vai tomar uma aguinha. Traga uma aguinha para o doutor Mattioli. Você gosta de café, Mattioli? Adoro. Traga um cafezinho para ele, por favor. Aleph, ajuda o doutor Mattioli, viu? A gente bota um cafezinho pro homem, que daqui a pouquinho... Eu já adoro ficar aqui, aí que eu vou ficar mais mesmo. Pronto, tudo certo. Olha, lá no meu armário tem cápsulas de café filtrado gourmet para ele. Já amei.